Nesse vídeo eu vou passar um review por dentro da plataforma para você entender um pouco como que vai funcionar a didática e o conteúdo desse treinamento. No módulo 1, módulo essencial 1, a gente vai ter a primeira aula onde a gente vai falar sobre criar o primeiro documento. Nessa aula eu vou mostrar o passo a passo que você precisa saber para criar o teu primeiro documento. Então a gente vai partir do absoluto zero até o momento em que você vai começar a ver as funcionalidades e tudo aquilo que o Illustrator pode te oferecer também. Na segunda aula vai ser um review sobre como conhecer a plataforma. A gente vai passar um review bem geral sobre alguns requisitos dessa plataforma, então você vai entender alguns pontos que você precisa para começar a se familiarizar com a plataforma. Aqui a gente vai passar um pouquinho sobre o painel de preferências, vai entender um pouquinho sobre como utilizar as cores. A gente vai ter vários reviews aí sobre como trabalhar com o traçado, tipos de traçado. Então nessa aula aqui vai ser um geralzão sobre um pouco do Illustrator, alguns recursos, só que de forma bem mais rápida. Nas próximas aulas a gente vai conseguir explorar de forma bem mais aprofundada. A gente falou sobre gradiente, falou sobre cores, falou sobre traçado, falou sobre o painel de preferências, a gente falou sobre parte de arredondamento, criação de pranchetas. Então realmente foi um review bem completinho, apesar de ter durado somente 15 minutos. Esse review aqui foi só para mostrar algumas coisas que o Illustrator consegue te oferecer para você trabalhar no teu projeto. A gente falou também um pouquinho de Pathfinder. Aqui no painel de ferramentas a gente já fez um review um pouquinho mais geral sobre esse painel de ferramentas aqui, que é o painel que você mais vai utilizar durante todo o teu manuseio com o Illustrator. Então aqui tem bastante coisa, mostrei várias ferramentas, o que cada ferramenta faz, mostrei alguns pontos também que você vai entender sobre formas, sobre os tipos de forma que existe. A gente tem luz, a gente tem linha, então tem bastante coisa. Essa aula aqui também ficou bem completa. A gente tem uma aula que a gente fala só sobre pranchetas. Muita gente tem muita dificuldade de como trabalhar com pranchetas, então nessa aula eu falei bastante sobre isso. Como que a gente consegue trabalhar com pranchetas, organizar pranchetas, criar pranchetas novas. Às vezes você cria uma prancheta nova e não sabe como organizar essas pranchetas, como colocar na ordem que você precisa. Então aqui eu consigo explicar tudo de forma bem tranquila, como você puxa, como você organiza as colunas. Então tem bastante coisa interessante também. Nessa aula aqui vai ser uma aula bem básica, onde a gente vai falar sobre a diferença entre pixel e vetor. E para quem está começando, isso aqui é muito útil. Então aqui a gente tem algumas diferenças de como que funciona o pixel e como que funciona o vetor. É uma aula bem curtinha, mas é uma aula bem didática também. Eu tenho certeza que para quem está começando vai conseguir entender bastante. A gente fala sobre o painel de camadas. O painel de camadas também é um painel que poucos designers usam. Geralmente eles só vão criando e jogando as camadas de qualquer jeito e não organizam as camadas. E aqui eu mostro como que a gente faz para tirar o máximo proveito das camadas, como a gente trabalha a organização dos arquivos. Essa organização também serve para a gente trabalhar a hierarquia das formas, dos elementos, dos objetos. E aqui eu consigo explicar tudo bem certinho. Aqui a gente falou um pouquinho sobre grid, só para mostrar como que a gente consegue organizar o nosso grid de forma independente também, sem que a gente precise perder ele ou fazer uma cópia depois. A gente tem uma aula sobre a ferramenta caneta. Essa aula da ferramenta caneta, no final dessa aula, a gente já está falando mais sobre essa parte prática aqui, onde a gente vetorizou a tipografia da Coca-Cola, mas antes disso, tem uma aula bem tranquila aqui no começo para você entender os princípios básicos dessa ferramenta, como que a gente faz as curvas, como que a gente faz linha reta, como que a gente trabalha esses detalhes um pouco mais orgânicos, como que a gente trabalha curvas de forma automática. Então tem bastante coisa. Nessa aula de formas e variações, apesar de ser um recurso bem básico, muitas pessoas acabam negligenciando, é interessante você se atentar a essa aula, porque aqui eu mostrei como que a gente consegue fazer qualquer tipo de forma do jeito mais tranquilo possível. Então eu mostrei algumas configurações de pontas, algumas configurações de curvas, algumas configurações de deformação. Aqui eu mostrei algumas configurações de malha, de grade, de como que a gente consegue construir as formas, como a gente consegue dar um pouquinho de perspectiva para essas formas, profundidade. Então a gente trabalhou diversos setores e diversas configurações de cada forma, e essa aula ficou bem completa. E como resultado final, a gente já vai fazer esse padrão aqui. Esse padrão ele foi feito com base somente nas formas geométricas, com os cortes e tudo aquilo que a gente conseguiu desenvolver nessa aula, sem nada avançado. A gente vai ter uma aula sobre edição de pontos. Essa aula eu estou finalizando ainda para subir na comunidade. A gente vai ter essa aula 1. A aula 1 a gente vai falar sobre a criação de símbolos. Então aqui eu passo diversas diretrizes de como que a gente trabalha a criação de símbolos, como a gente trabalha o pensamento para a gente conseguir desenvolver esses símbolos. A gente conseguiu trabalhar bastante a ferramenta Pathfinder, a gente trabalhou outras ferramentas que vão te ajudar na criação de símbolos também. Já no primeiro módulo você já vai conseguir pegar muitos insights de como trabalhar com símbolos, construção, criação e raciocínio para conseguir desenvolver os seus próprios símbolos. Na aula 2, a gente vai ter uma aula sobre formas geométricas. Nessa aula aqui eu já vou mostrar como que a gente consegue desenvolver um padrão do zero, qual tipo de raciocínio a gente vai precisar para conseguir criar esse tipo de padrão também.
Então aqui eu mostrei várias coisas interessantes, várias técnicas para você conseguir desenvolver seus próprios elementos gráficos, seus próprios padrões. Aqui a gente tem uma aula só sobre dicas extras. Nessa aula de dicas extras, eu vou mostrar para vocês tudo que eu não consegui mostrar nesse módulo e de coisas que a gente conseguiu pegar, como inverter a prancheta, algumas técnicas para encontrar qualquer tipo de ferramenta, como a gente faz para ocultar a nossa prancheta, trabalhar em várias telas ao mesmo tempo também. Isso aqui otimiza demais o nosso tempo. Aqui eu mostrei algumas outras técnicas sobre linha, sobre grades do próprio computador, sobre grades do próprio Illustrator, como que a gente faz para organizar essas guias, como que a gente faz para copiar e colar. Tem muita coisa interessante, apesar de ser um recurso de copiar e colar, tem muita técnica que a galera tem muita técnica que a galera acaba passando batido e não consegue acompanhar bem e acaba deixando para lá. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre organização de objetos, então eu vou mostrar para vocês aqui no painel de camadas como que a gente joga para frente, para trás, como que a gente organiza essa hierarquia de forma bem mais tranquila, como que a gente consegue fazer o desenho direto atrás da forma, como a gente consegue fazer o desenho direto na frente, como que a gente consegue desenhar direto dentro da forma. Então tudo isso tem a ver com a parte de organização de objetos também. A gente vai aprender a trabalhar com camadas, e quando a gente fala de trabalhar com camadas, existem muitas formas de trabalhar com camadas, e não somente jogar uma forma para dentro de outra. A gente consegue trabalhar com padrões, a gente consegue trabalhar com máscara solta dentro do próprio arquivo e assim a gente consegue ir avançando e trabalhar de forma bem mais objetiva também. Essa aula de contorno também, estou finalizando, eu vou subir. A gente vai ter uma aula sobre guias. Nessa aula de guias, eu já vou passar algumas diretrizes que você precisa levar em consideração na hora de trabalhar com essas guias. Para que elas servem, quais são as recomendações que eu geralmente falo para as galera seguir, para ter um pouquinho mais de proveito. A gente vai falar sobre guias para organização de material, como se a gente estivesse fazendo realmente em várias pranchetas. Tem muita informação também nessa aula. Já nessa aula aqui a gente vai falar sobre biblioteca de símbolos, como que a gente faz para trabalhar de forma automatizada em vários elementos, como que a gente cria padrões que vão se replicar e a gente vai conseguir fazer um ajuste em massa. Então quando a gente quer fazer ajuste em massa, a gente altera só em um objeto e todos os outros objetos alteram juntos. Isso aqui também é muito útil quando você vai criar padrões e quando você vai trabalhar com várias pranchetas. Eu consegui mostrar também uma forma onde você consegue editar somente um elemento sem precisar que os outros também sofram essa modificação. Isso aqui é de fato algo muito interessante, tenho certeza que também vai te ajudar muito. A gente tem a ferramenta conta-gotas já no módulo 2. Essa ferramenta conta-gotas também, geralmente a galera pensa que ela serve somente para copiar cor e não, a gente consegue copiar vários tipos de propriedades quando a gente trabalha com a ferramenta conta-gotas, independente de contorno, de gradiente, de texto, de contorno de gradiente, todas as configurações que determinado elemento tiver, a gente vai conseguir fazer essa cópia, transferir para o nosso próximo elemento. A gente vai ter uma aula também só sobre alinhar e distribuir, e nessa aula sobre alinhar e distribuir eu vou mostrar os recursos que o Illustrator tem para a gente conseguir organizar melhor os nossos arquivos, trazer ele para onde a gente quer, alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado ao centro. Vou falar sobre a diferença entre alinhado ao objeto-chave, alinhado à prancheta, alinhado à seleção, então tem várias diferenças, eu vou conseguir mostrar nessa aula para vocês como que a gente faz essa distribuição, o alinhamento e a distribuição desses elementos dentro do teu arquivo. A gente vai ter uma aula também sobre trabalhar com imagens. Nessa aula de trabalhar com imagens a gente vai ter muita coisa interessante, a gente vai trabalhar com a parte de link. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para inserir as imagens também no seu Illustrator. Você pode inserir de diversas formas, pode inserir massa, pode inserir uma por uma, você escolhe como você quer trabalhar. A gente vai dar uma passada bem rápida lá no Photoshop para mostrar alguns detalhes também que a gente consegue ter de sincronia com o Photoshop. Então a gente vai passar alguns detalhes ali. Vou mostrar sobre algumas imagens que chegam para a gente, que geralmente elas vêm imagens. Como que a gente faz para fazer essa separação da imagem do vetor? Geralmente quando a gente tem só a imagem. Como a gente faz para cortar a imagem? Então tem muita coisa. Também vamos passar uma aula bem rápida sobre painel de links. É uma aula que eu tenho certeza que se você perder e você trabalhar com imagens no seu Illustrator, você vai passar alguns problemas. Porque nessa aula eu vou mostrar todos os problemas que podem ocorrer se você não dominar o painel de links e eu te mostro como resolver cada um desses problemas ainda nessa aula. A gente vai ter uma aula prática também. Essa aula prática a gente ainda está finalizando, mas a gente já tem a aula de ferramenta de mesclagem. Essa aula de ferramenta de mesclagem, essa aula específica que é um review de tudo que essa ferramenta pode fazer pelo nosso trabalho, de como que a gente consegue desenvolver o nosso raciocínio para criar elementos, para criar deformações, e essa aula também ficou bem completa. E além dessa aula aqui, a gente já teve uma aula prática mais completa ainda que essa, para a gente falar sobre projetos, sobre deformações, sobre padrões, sobre elementos gráficos complexos, sobre elementos gráficos simples e tudo que a gente consegue desenvolver só utilizando essa ferramenta. Aqui está uma ferramenta muito rica e que vai te ajudar demais nos teus projetos. A aula 3 também a gente ainda vai subir. O curso ainda está sendo desenvolvido, então tem algumas aulas que a gente ainda está finalizando, mas já tem muito conteúdo interessante para você estudar. A gente vai ter essa aula sobre agrupar e desagrupar. Apesar de ser um recurso simples, eu vou te mostrar várias formas de agrupar, agrupamento em massa,
como trabalhar em modo de isolamento para editar só o objeto que você precisa, como selecionar um objeto mesmo que ele esteja agrupado, como desagrupar. Então tem muita coisa bacana, muito macete legal, uma aula de quase 10 minutos onde eu falo só sobre esse recurso do Illustrator. A gente vai ter também o painel de aparência. Esse painel de aparência ele vai te mostrar muito mais configurações que os próprios painéis básicos do Illustrator. Então aqui eu vou mostrar várias configurações que você consegue fazer, que você consegue seguir. Algumas coisas você só consegue fazer no painel de aparências, outras coisas ele vai te dar muito mais recursos para você conseguir editar de forma muito mais precisa do que pelo painel geral do Illustrator. Então aqui a gente vai trabalhar muitos recursos interessantes que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a tua criação e teu repertório gráfico. A gente vai ter a parte de seleção e edição de objetos. Se eu quiser selecionar, por exemplo, só os retângulos, só os quadrados, eu consigo selecionar. Mesmo que eu tiver uma prancheta cheia de elementos, cheio de gráficos, eu consigo fazer essa seleção. Se eu quiser selecionar somente as linhas, somente os objetos de mesma cor, somente os objetos de mesma forma, eu consigo fazer isso também. Nessa aula eu consigo explicar tudo bem detalhado como que a gente faz isso. A gente vai ter os modos de navegação também. Nessa aula sobre modos de navegação, eu vou mostrar tudo que você consegue fazer no teu Illustrator para conseguir navegar de forma bem tranquila, bem objetiva, otimizar o teu espaço de trabalho, como que você consegue desenvolver uma área de trabalho que vai te dar mais tranquilidade para conseguir trabalhar com os teus projetos. A gente vai ter essa aula transformar, que essa aula também, ela está ficando pronta. A gente tem modos de duplicar. Essas duas aulas elas vão ficar prontas hoje ainda. Provavelmente quando você for ver esse vídeo, essa aula já vai ter sido publicada. Essa de inclinar eu acabei de finalizar também. A gente vai subir aqui na plataforma. Essa aula de criar padrões eu finalizei ontem. E a gente já tem uma aula muito legal, quase uma hora de conteúdo. O conteúdo que a gente tem na plataforma tem muito aulão, então para quem gosta de conteúdo aprofundado, esse treinamento é para você. Se você já gosta de um treinamento mais leve, com aulas mais curtas, não indico muito, porque de fato é um treinamento com muita técnica, então você vai encontrar técnicas básicas e também técnicas muito avançadas aqui no curso. Então desde o começo eu vou começar de forma mais simples, mais básicas, e depois a gente vai começar a avançar. E conforme a gente for avançando, as técnicas elas vão ficando um pouquinho mais complexas, mas eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar se você curtir um conteúdo mais aprofundado. Essas duas aulas aqui eu ainda estou preparando também. E aqui para baixo, a gente já tem várias aulas prontas que ainda estão sendo editadas. Então daqui para baixo, o curso ele ainda vai subir. Então toda semana eu vou procurar subir aulas novas para a comunidade. Amanhã mesmo já vou subir umas 4, 5 aulas para a comunidade. Então vocês vão poder ficar bem tranquilos em relação ao conteúdo. Toda semana vão ter aulas novas para você acompanhar até a grade ficar completa. Aqui a gente vai falar sobre a ferramenta de texto, painel caractere, a gente vai falar texto em curva, que é muito importante também, como alinhar o caminho, parte de diagramação e alinhamento, a gente vai falar sobre parágrafo, OpenType, e a gente vai ter 3 aulas só para falar sobre a ferramenta texto e também alguns recursos que a gente já estudou nos outros módulos. E nessa aula prática aqui a gente vai falar sobre stickers, que basicamente são aqueles selos que a gente vê aí nas redes sociais e é muito interessante a gente saber criar também. No módulo de cores a gente vai falar sobre a diferença de RGB, CMYK e Pantone, como a gente consegue trabalhar de uma forma que esses 3 padrões aqui, de forma conjunta, para que a gente não tenha uma perda tão grande. Sempre vai ter perda, mas é importante a gente reduzir ao máximo. Aqui a gente vai falar sobre o perfil de cores RGB, como que a gente faz a configuração do software também, para que ele seja reconhecido em todos os outros softwares da Adobe de forma conjunta. A gente vai falar sobre a Pantone Connect, sobre esse painel aqui que ele ficou muito interessante também. Vou te mostrar como fazer a conversão de cores para CMYK, para RGB, como a gente monta a escala de cores lá, então vai ter muito recurso interessante. Biblioteca de cores, aqui você vai aprender a organizar todas as suas cores em todos os softwares da Adobe de forma bem tranquila também. Você vai conseguir gerenciar essas cores, vai ter todas as cores na mão. Vou te mostrar como criar grupos de CMYK, grupos de RGB e grupos de Pantone dentro do mesmo painel, dentro da mesma escala, e você vai conseguir gerenciar isso de forma bem tranquila. Essa aula de degradê já está gravada, então vai ser um aulão sobre degradê, sobre gradiente, todos os recursos que você vai conseguir utilizar e vários tipos de aplicações que você vai conseguir desenvolver. Recolorir arte também já está gravada essa aula. E essa aula aqui eu vou te mostrar como você faz todos os testes de cores no teu documento, como você altera cores em massa, como você faz para testar as cores aleatórias no teu documento. Você tem uma paleta, você quer testar aquela paleta de várias outras formas para ver o que combina mais, você vai ter também. Painel de cor, a gente vai falar sobre guia de cores, a gente vai ter aula prática 1 e aula prática 2 também. Nesse módulo avançado aqui, várias aulas já estão gravadas também. Esse curso ele foi gravado de forma aleatória, depois a gente foi montando a grade. Então tem muita coisa gravada daqui. A gente vai falar sobre distorção criativa para a criação de elementos gráficos. A gente vai ter alguns recursos 3D, o Illustrator atualizou bastante os recursos 3D dele, que a gente vai conseguir utilizar também para elementos gráficos. A gente vai falar sobre deformação, que também vai servir muito para elementos gráficos, sobre textura, para você conseguir desenvolver projetos com mais personalidade. A gente vai ter uma aula só sobre formas complexas, como que você consegue trabalhar e criar com formas complexas sem qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de problema. A gente vai falar sobre grid modular, para quem está começando a trabalhar com grid, então eu vou explicar tudo o que é o grid modular. A gente vai falar sobre grid mesclado, para você conseguir trabalhar com grids que vão além daqueles blocos quadrados, você vai trabalhar com diagonais, com círculos, com vários outros formatos também.
A gente vai falar sobre guias de grid. Essa aula vai ser um pouquinho mais avançada. A gente já vai trabalhar com símbolos que já não estão tão presentes dentro do grid modular. Então vocês vão trabalhar de forma um pouquinho mais orgânica, com grids um pouco mais complexos. A gente vai ter uma aula sobre lógica e raciocínio, essa aula já está gravada também. Aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem desenvolver o raciocínio lógico para desenhar direto no software, sem precisar passar pelo papel. Então tem muita coisa interessante que vocês vão conseguir desenvolver nesse módulo avançado. A gente vai ter uma aula sobre símbolo com padrões, essa aula também já está gravada. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz ajuste em massa dentro de um símbolo. Vocês fazem um ajuste em um detalhe do símbolo e esse ajuste é replicado em todos os outros detalhes do seu símbolo. Aqui a gente vai ter aula prática 1, aula prática 2, aula prática 3 e aula prática 4. Então vão ser 4 aulões só sobre símbolos. A gente vai pegar um símbolo complexo, vai trazer para cá e vai fazer ele do zero aqui também. Então esse módulo avançado ele vai fazer com que você evolua bastante. Esse módulo vai ser criado por último porque ele vai ser basicamente um bônus para a comunidade. Então como ele vai ser basicamente um bônus, eu finalizar a grade completa, a gente vai fazer a gravação de um módulo sobre ilustração, vetorização e textura para você ter uma noção sobre a parte de textura, o universo da ilustração, como organizar as camadas. Então vai ter algo bem interessante. E o último módulo aqui a gente vai ter sobre entrega de projeto. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz a organização das camadas e as versões do logotipo para você entregar, como trabalhar o gerenciamento de cores em projetos reais, como fazer a exportação de todas as versões de forma totalmente automatizada, como a gente faz a preparação da papelaria para enviar para a gráfica, como a gente faz a exportação de um PDF de forma eficiente, que ele fique leve, e as diretrizes de fechamento de arquivo. Então, com essa aula aqui você não vai cometer mais nenhum erro na hora de enviar os seus arquivos para a gráfica. E por último, a gente vai ter um módulo que a gente vai chamar de descompactando. E esse módulo vai ser basicamente, eu vou pegar vários logotipos e eu vou trazer para esse módulo descompactando. E dentro desse módulo eu vou simplesmente mostrar como que foi feito aquele grid, como seria o processo de criação daquele grid para a construção daquele símbolo. E vão ter várias aulas, ali umas 10, 15, 20 aulas só sobre esse tipo de assunto para deixar mais recheado ainda esse treinamento. No geral, até o momento, a gente está com 77 aulas na grade, somando com mais essas outras aulas que vão entrar no Descompactando, que são aulas mais curtas, de 5 a 10 minutos, a gente vai passar de 100 aulas bem tranquilo. Tá? Então a gente vai ter essas 77 aulas com mais aquelas 20 aulas e mais as aulas que a gente ainda está subindo nos outros módulos, vai passar de 100 aulas bem tranquilo. Tá? Essa grade ela ainda é uma grade temporária, a gente não vai remover nada daqui, muito pelo contrário, a gente só está adicionando. Então teve várias aulas que a gente acabou adicionando mesmo depois da grade pronta. A grade está com 77 aulas, mas a gente ainda está adicionando aulas e depois a gente vai adicionar mais 20 daquele módulo descompactando e vai passar de 100 aulas. Se o teu intuito é esse, de entrar para uma comunidade que vai ter um conteúdo aprofundado e vai ter muito aulão para que você possa estudar e evoluir, essa comunidade, esse treinamento é para você. Geometria é um treinamento profissional de Illustrator criado pela Dinâmica Criativa, um estúdio internacional de design com 9 anos de mercado e carteira de cliente em 14 países. Nesse treinamento, você vai aprender do básico ao avançado a criação de símbolos, elementos gráficos e todo o universo da ferramenta vetorial mais poderosa da atualidade. Vamos falar de técnicas básicas e avançadas de grid para a construção de símbolos, técnicas básicas e avançadas para a construção de elementos gráficos e explorar tudo que a ferramenta oferece. Você tem 7 dias de garantia incondicional e se por algum motivo, depois de ver as aulas, você achar que não é para você só precisa solicitar um reembolso através da plataforma e nós faremos a devolução do seu investimento. O lema do treinamento é: nada é tão complexo que não possa ser simplificado.